Não é nenhuma extravagante. Não, tá certo. Essa norma se aplicaria, por exemplo, ao policial que sobe no morro atirando a esmo e atinge acidentalmente uma criança? Rapaz, deixa eu responder. Aí. Olha, eu me dou bem com o governador Witzel. Eu vou entrar em contato com ele hoje. Eu não vou. Tá? Para convidar você a subir o morro com um policial sem atirar. Tá? Não é atirar esmo, mas subir o morro conflagrado, tomado pelo tráfico, tá certo? Onde esses policiais têm que resgatar um colega que está detido lá, sem atirar. Mas, então, agora, o que acontece é o seguinte, isso é guerra de guerrilha, área urbana. Aí entra o meu exclusão de ilicitude para a operação de GLO. Está em parte atingido pelo Moro. Você pode acertar se a Câmara topar para ver perto dele, deixa bem claro. Vou repetir para vocês aqui. GLO, garantia da lei e da ordem. Um jovem soldado com 19 anos de idade, com um fuzil no peito, está numa operação dessa, acaba tendo um efeito colateral. É justo pegar esse moleque que é torcedor do Flamengo, do Vasco, que vai na praia, tem sua namorada, botar esse cara num tribunal, numa auditoria militar para ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? A responsabilidade tem que ser minha no caso de GLO, tem que ser do governador no caso de policial. E o que o bandido tem que aprender? Que tem que respeitar as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, ponto final. É só fazer 2, 3 operações com excludendo licitude que acaba, a bandidagem vai acabar. Permite só um adendo assim, não existe isso de policial subir atirando a esmo. O policial é um profissional dedicado para a segurança pública. O propósito principal dele é servir e proteger. Agora, pode acontecer numa situação de confronto, eventualmente um erro, danos colaterais, isso daí tem que ser apurado. Agora a afirmação de policial sobe o morro atirando a esmo é falsa. Que isso, não pode fazer esse tipo de afirmação. Se um policial acidentalmente atinge um morador de uma dessas áreas... Vamos fazer uma coisa, vamos te deixar o policial no quartel e vamos deixar aí o batalhão de escoteiros subir o morro. Acho que é a solução. Conversações, presidente, o senhor tem uma perspectiva, o ministro Paulo Guedes já apresentou um cronograma? Está com o Salim Matar essa proposta, não é fácil privatizar também, que eu falei que Salim Matar. Salim, pelo menos umazinha por semana você tem que resolver, tá certo? Umazinha, uma estatal pequenininha, começa por aí. As maiores vai ter problema, em grande parte passa pelo parlamento brasileiro. Nós queremos, com todo respeito, o que foram estatais até o ano passado? Foco de corrupção, apadrinhamento político. Olha a Petrobras, tá aqui, ó, o Moro fala Petrobras melhor do que eu. Olha a Petrobras. Meu partido teve gente indicada para Petrobras. Olha os fundos de pensões, indicações políticas. Olha os Correios comprando papéis de Hugo Chávez. Por isso talvez tá faltando papel higiênico lá na Venezuela, talvez por causa disso. Quebraram postais, pô. Emprestando dinheiro aí, olha o BNDES, ocupação política. Eu tava agora em Itapira, São Paulo, uma planta lá que está pesquisando cura do câncer, né? Eu falei, olha, por exemplo, o padrão dos nossos ministros dos anteriores. Eu citei o Marcos Pontes. Se você perguntar para os ministros da ciência e tecnologia anteriores ao Marcos Pontes, ele não ia saber a diferença de lei da gravidade para gravidez. Não tinha como dar certo um país desse. Pega o padrão aí dos demais ministros e veja os que antecederam a eles, qual foi o critério de indicação. Não tinha como dar certo. Vocês me questionaram muito, né? Governabilidade. Eu respondo a pergunta: como é que é a governabilidade? Como era conseguida no passado? Estamos em perfeita harmonia com o parlamento. O parlamento, não são todos, é uma minoria, entendia que devia continuar como antes. Não é imposição minha. Eu falei durante a campanha, pela primeira vez na vida, estando presidente, está honrando o que prometeu durante a campanha. A imprensa tem que estar vibrando com isso, como deve estar. Que agora o capitão Motosserra está ajudando a preservar o meio ambiente, né? Não preciso mais, atenção empresários, não preciso mais publicar os seus balancetes dos jornais de grande circulação. Foi de São Paulo, Valor Econômico, Globo, Estadão, certo? Ele está vibrando comigo, né? Vamos ajudar a combater o aquecimento global. Vamos facilitar a vida de todo mundo. Alguns falam o seguinte: depois da publicação do Globo de domingo, todo dia tem porrada em mim, todo dia teria um motivo. Mas essa medida é para retalhar a imprensa? Negativo. É para facilitar a vida do empresário. Porque o senhor disse que os acionistas vão ter mais recursos, né? Vai ter mais lucro. Olha só, vai vir, pelo que eu estou sabendo, nota da Firjan, da Fiesp,
da Fierg, tá? Fierg, elogiando essa medida nossa. Acabou, não precisa mais de publicar balancete em jornal, ninguém lê. Por terça-feira eu vi lá o Valor Econômico, 11 páginas para uma empresa publicar seu balanço que ninguém lê. Eu acho que nem acionista lê. Presidente, então por que o senhor disse que estava retribuindo ataques da imprensa ao assinar essa medida? Retribuindo ataques? Não, estou mostrando para a imprensa que nós estamos evoluindo. Tá? Nós queremos fazer com que o empresário não tenha mais essa burocracia para cumprir a lei mudou. E pelo que eu levantei por alto, esses grandes jornais vão perder por ano, ou deixar de ganhar em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você acha isso positivo? Você não acha isso bom? Extremamente positivo. Os jornais percam dinheiro? Mas espera aí, você quer que o jornal continue recebendo 1 bilhão e 200 por ano? Uma coisa que pode ser feita na internet, nós evoluímos, meu Deus do céu. Tudo bem, mas o senhor Nós falou da evoluímos. perda, o senhor falou da perda do dinheiro dos jornais, não da economia do empresário. O empresário vai gastar menos, pode diminuir o preço do teu produto na ponta da linha. Essa aqui é a A intenção. imprensa se reinventa, a imprensa tem toda uma virtude, hoje existe a internet, não pode continuar vivendo de uma prática que gerava ônus ao empresariado desnecessário, uma coisa antiga, nem sei se em algum lugar do mundo alguém publica balanço em jornal impresso. Então assim, a imprensa tem virtudes e vai se reinventar, vai encontrar outras fontes de renda. Presidente, o senhor sancionou uma lei em abril que previa o fim da obrigatoriedade desses anúncios para final de 2021. Por que adiantar esse processo? Você pode adiantar. Se inventaram um remédio novo para a cura do câncer agora, você vai tomar esse novo ou vai continuar tomando o velho? Novo. Presidente, o senhor falando no efeito estufa, e hoje um artigo publicado na revista Nature mostra que o... Revista? Nature mostra que o desmatamento e a agropecuária são responsáveis por quase 1/4 do efeito estufa. O senhor tem incentivado muito o setor agropecuário nesse sentido. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, o desenvolvimento da agropecuária no Brasil em relação a esse dado que foi apresentado hoje? O mundo está com aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Cresce 70 milhões de habitantes por ano. Os números que eu tenho pelo Ministério da Defesa, do alistamento militar obrigatório, que equivale a nascidos há 18 anos, nos aponta que nós crescemos um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. O pessoal tem que comer. Tá? E como é que você tem que estimular o agronegócio? É a parte da economia que mais está dando certo no Brasil. Nós concorremos com a Austrália, Estados Unidos, então temos que colaborar com esse setor. E por outro lado, a propaganda negativa, né? Chama a ministra Tereza Cristina de a rainha do veneno, né? Porque por trabalho dela também, junto à Câmara, liberamos, né, mais de uma centena de produtos que vão fazer bem para o agronegócio, deixando para trás velhos outros. É a guerra comercial. Por que a pressão é enorme sobre a Amazônia? Porque eles querem a Amazônia, pô. Ninguém chama uma menina de feia se ela não é bonita. Tá certo? Então o que no mundo todo está conectado. O próprio nossa união com o Mercosul, tem outros países que não estão gostando disso, que vão perder mercado na Europa. É natural isso aí. Agora nós é que devemos falar a verdade e divulgar o que o Brasil tem de bom. E se tirarmos o agronegócio fora, os nossos commodities, né, a gente vai viver do que na economia? Presidente, é possível crescer com preservação? Sim, eu acho que sim. Bom, se tem que alimentar e aumentar. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da Folha, mas que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vê que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. Presidente, ainda sobre o candidato Bolsonaro, qual vai ser o argumento que o governo vai usar para convencer os senadores a aprovar essa indicação? Argumento? Eu conheço um montão de senador que são amigos meus. Fiquei 28 anos dentro do parlamento. Ele é uma pessoa muito bem relacionada lá dentro também. E vai ser sabatinado, não vai ser nada voltado apenas desse lado. Ele vai ter que demonstrar conhecimento lá dentro. Se não demonstrar, vai ser reprovado. Presidente,
Presidente, em relação à excludente do estúdio, queria saber quais pontos de diferença, aproveitando a presença aqui do ministro Moro, porque o pacote anticrime ele já previa algumas modificações em relação à legítima defesa, excludente do estúdio. Eu queria saber quais são as diferenças entre o projeto que o senhor está prevendo e o pacote anticrime. Bom, falo, depois eu complemento, se Veja, for o caso. a proposta que o presidente está colocando é uma proposta em construção. Quando tiver a proposta finalizada, isso vai ser dado publicidade, vai ser trabalhado no parlamento. Né? O que existe é um receio, né, principalmente de agentes de segurança pública, que muitas vezes trabalham em condições extremamente difíceis, quase às vezes em zonas de guerra, lugares dominados pelo crime organizado, um receio deles serem processados por terem se defendido. Então tem que se encontrar uma solução que, vamos dizer assim, proteja o agente de segurança para realizar o seu trabalho. Claro que isso não significa qualquer licença para matar ou coisa parecida. O criminoso tem que ser preso e não ser morto. Agora, precisa se discutir esse tema, porque, vamos dizer assim, a questão da segurança pública no Brasil não é algo assim tão simples. O governo do presidente tem avançado bastante, isso tem sido noticiado, inclusive, por instituições que não são lá muito simpáticas ao governo, que os índices de criminalidade estão caindo. O governo apresentou essa proposta, o projeto anticrime tem propostas importantes, o que não significa que outras propostas não possam ser apresentadas para aprimorar. Ministro, houve discutir uma nova desabilitação, eventualmente uma substituição do relatório do Capitão Augusto. Você vai conversar com o presidente Maia sobre calendário para tentar manter o texto com os deputados do projeto do senhor? Nós conversamos cotidianamente com os parlamentares, seja com o presidente Rodrigo Maia, seja com o Davi Alcolumbre, seja com outros. Né? Agora, existe um processo legislativo que só se encerra quando há a votação. Né? Então, nada ali foi perdido propriamente dito. Existe um comitê de estudos, nós respeitamos esse comitê de estudos, ali existem visões, às vezes, divergentes sobre esses temas, mas claro que o que conta vai ser quando vai ser votado. E o governo vai defender suas posições com respeito aos parlamentares. Se perder, perdeu, se ganhou, ganhou, mas o governo acredita nesse projeto. Esse projeto é importante. O que nós temos feito avançar nessas quedas de criminalidade, nós estamos vendo operações toda hora contra a corrupção, contra o crime organizado, hoje mesmo uma operação forte contra uma organização criminosa. Isso não era feito no passado, pelo menos não com a mesma intensidade, e tem refletido nessa queda de índice. Agora, mudar a legislação para deixar o sistema de segurança e de justiça mais forte também é importante. Os parlamentares são sensíveis a essas pautas. Os senhores têm uma... Está no projeto do Moro a questão do excesso. O caso Ana Hickman, do cunhado. Imagina o que passa na cabeça desse homem ao longo desses anos. Ele evitou uma tragédia. O marginal entrou no hotel no quarto do hotel que eles estavam, feriu uma mulher com 2 tiros. Ele dá 3 tiros na cabeça do marginal com a arma do marginal. Já foi pedido arquivamento, o MP lá de Minas Gerais fica o tempo todo recorrendo, está para ser julgado novamente. É justo com a Ana Hickman ir para tribunal de júri? Não vou nem falar em condenação. É justo sequer ir para tribunal de júri? Na proposta do Sérgio Moro, prever acabar com isso aí. Nada mais claro do que legítima defesa nesse caso, que não tem que se levar em conta a questão do excesso. Isso se aplicaria, pelo projeto do Moro, ao cunhado da Ana Hickman. Primeiro dizer, presidente, essa norma tem no Código Penal alemão, tem no Código Penal português. Ministro, não é nenhuma extravagância. Não, tá certo. Essa norma se aplicaria, por exemplo, ao policial que sobe um morro atirando a esmo e atinge acidentalmente uma criança? Rapaz, deixa eu responder. Olha, eu me dou bem com o governador Witzel. Eu vou entrar em contato com ele hoje. Eu não vou. Tá? Para convidar você a subir o morro com um policial sem atirar. Tá? Não é atirar esmo, mas subir o morro conflagrado, tomado pelo tráfico, tá certo? Onde esses policiais têm que resgatar um colega que está detido lá sem atirar. Mas, então, agora, o que acontece é o seguinte, isso é guerra de guerrilha, área urbana. Aí entram mesmo os presidentes de licitudes para a operação de GLO. Está em parte atingido pelo Moro. Pode acertar se a cama topar para ver perto dele e deixa bem claro. Vou repetir para vocês aqui. GLO, garantia da lei e da ordem. Um jovem soldado com 19 anos de idade, com um fuzil no peito, está numa operação dessa. Acaba tendo um efeito colateral. É justo pegar esse moleque que é torcedor do Flamengo, do Vasco, que vai na praia, tem sua namorada,
botar esse cara num tribunal, numa auditoria militar para ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia, a responsabilidade tem que ser minha no caso de GLO, tem que ser do governador no caso de policial. E o que o bandido tem que aprender? Que tem que respeitar as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, ponto final. É só fazer 2, 3 operações com a exclusão de licitude que acaba, a bandidagem vai acabar. Permite só um adendo, assim, não existe isso, policial subir atirando a esmo. O policial é um profissional dedicado para a segurança pública. O propósito principal dele é servir e proteger. Agora, pode acontecer numa situação de confronto, eventualmente um erro, danos colaterais, isso daí tem que ser apurado. Agora, a afirmação de policial sobe o morro atirando a esmo é falsa. Que isso, não pode fazer esse tipo de afirmação. Se um policial acidentalmente atinge um morador de uma dessas áreas... Vamos fazer uma coisa, vamos te deixar o policial no quartel e vamos deixar aí o batalhão de escoteiros subir o morro. Acho que é a solução. A pergunta é só se aplicaria a ele ou não. Acidente é acidente. Se acontece um erro, um acidente, isso vai ser apurado, né? Evidentemente que se aconteceu isso, o policial não tem intenção de cometer esse crime. Cometer um erro tem que ser apurado, se ele tem que pagar ou não por esse erro. A proposta que existe no projeto é bastante específica, né? Esse caso que foi mencionado pelo presidente, envolvendo aquela famosa atriz, modelo, é um caso característico. Aquela pessoa não pode ser tratada como uma assassina. Defendeu a família e as pessoas não são máquinas. Eventualmente podem cometer ali algum excesso. E como eu disse, não tem nenhuma extravagância nisso. Procure lá, artigo 33 do Código Penal alemão, artigo 33 do Código Penal português. É uma reprodução exata desse dispositivo legal. Se o excesso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Ministro Moro, como o senhor interpretou, por exemplo, as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, que ao se referir aos integrantes da Lava Jato, disse que era uma organização que cometeu todo tipo de crime, uma série de crimes. Como o senhor recebeu essa afirmação do ministro? A Lava Jato mudou a história do país. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção e a Lava Jato mudou esse quadro e ser reconhecido pela população brasileira. Agora eu não comento declarações de ministro Supremo. Pessoal, obrigado aí, pessoal. Um abraço dos homens, um beijo das mulheres. Até a próxima. Uma última pergunta, por gentileza, ministro. Houve calúnia do Santa Cruz, ministro? Houve calúnia do senhor Santa Cruz?